sejam bem-vindos ao Infomercado BR nesta segunda-feira, 2 de junho. Eu sou o Giovanni Lorenzon. O assunto, naturalmente, em relação aos investimentos e à capacidade das empresas honrarem seus débitos, continua na ordem do dia, né, com essa taxa de juros desse tamanho, e depois ainda com o PIB do primeiro trimestre com alta de 1,4%, onde mais se discutiu a pequena queda da atividade industrial, né, que aliás amanhã, terça-feira, nós vamos ver como foi em abril, segundo o IBGE. Né. Mesmo assim, nós vimos que a formação bruta de capital, o FBC, foi de 17,8% do PIB, né, no primeiro trimestre, uma alta de mais de 9% sobre o primeiro trimestre de 2024 e mais de 3% sobre o trimestre último de 2024. Nada mal, apesar dos pesares, não é verdade? Porque tem uma demanda aí ajudando. Aí nós estamos vendo hoje, por exemplo, mais uma vez o Rubens Ometo, em entrevista exclusiva ao Valor, reclamando da taxa de juros que impede a Raizen, da qual ele é sócio com a Shell, conseguir reestruturar e sanar suas dívidas de uma maneira razoável em função da taxa de juros. Né? Uma dívida basicamente contraída pela Cosan, a controladora da Raizen, controladora de 50% da Raizen, né? E do qual o Ometo é o controlador, com ações da Vale em outubro de 2022, né? Saindo totalmente do seu core business, né? Ou seja, o investimento no core. Né? Ainda tem a Oxo, né, para variar aí, sorvendo muito dinheiro para manter a sua estrutura, ainda que não seja uma operação bilionária como outros negócios da Raizen, ainda assim, né, nessa sociedade com o grupo FEMSA, né, do México, é um desperdício total, porque a Oxo não gera lucro. Né? E ainda a necessidade de aportes, como uma captação recente de 150 milhões de reais. Nessas reclamações do Ometo, né, como outras recentes, praticamente não se discute ou não se debate com ele. Quando a Cosan, por exemplo, entrou na Vale, a Selic já estava alta em 13,65%. Né? Já vinha num viés de alta desde janeiro de 2022, ou seja, o último ano do governo Bolsonaro. Aliás, voltando à formação bruta de capital, a taxa do primeiro trimestre de 2025, de 17,8% do PIB, foi basicamente a mesma dos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. Portanto, né, então não vale esse tipo de comparação que muito se faz no mercado aqui. E o que nós temos com a Raizen hoje? Uma dívida bruta de 64,7 bilhões de reais no quarto trimestre, e segundo a Elos Aita Consultoria, a pedido da Folha, mostra que a empresa precisaria ser 3 vezes maior do que é para poder pagar essa dívida. Isso tudo leva também a uma reflexão, um comentário de 2 gestores de capital, 2 gestores em entrevista agora, na semana passada, ao Infomoney. O Guilherme Legatê, da Ruth Capital, e o Marcelo Urbano, da Algme Capital. O resumo é basicamente esse, o que nós vimos no caso aí da Raizen Cosan, que as empresas, mesmo com excesso de capex, acabaram se endividando mais do que havia necessidade
e ao invés de reduzir endividamento, foram se alavancando cada vez mais. Fora os jeitinhos aí de contabilidade criativa para mexer no EBITDA. A Eisen está tentando honrosamente fazer uma estruturação da sua dívida. Vendeu aí a usina Leme, né, por 424 milhões de reais, uma usina deficitária. Tem outras ainda, porque tem um portfólio muito grande, são mais de 30 usinas, só a Cosan são 26 de açúcar e álcool. Né? E tem muito mico ainda para vender nesses ativos in-core. Vende-se a temperatura da Selic atual, se não fosse algo estrutural que já estava vindo desde quando muitas dessas empresas começaram a aumentar o seu endividamento. Por hora é só.